Shalom, shalom, Rabino Avraham, shalom, shalom a todos. Shalom. Eu gostaria muito de que hoje nós pudéssemos todos juntos responder a seguinte pergunta: qual a importância do temor a Deus para o judeu? Então, Denver, solta a vinheta, que agora a gente vai começar a responder isso aí. Bom, ao lermos as Escrituras Sagradas, nós nos deparamos com algumas ordens que Deus dá para nós, no sentido de que nós devemos temê-lo. Então, o temor a Deus é um termo que em hebraico se chama Irat Shamayim. E o Irat Shamayim é algo que o judeu ele tem que ter muito bem compreendido dentro de si. Nós devemos compreender, primeiramente, que não é um termo que está esparso, ele está nas Escrituras Sagradas. Aonde? Então, quando a gente lê o livro de Devarim, que é o livro de Deuteronômio, capítulo 10, verso 12, está escrito: E agora, ó Israel, qual é a coisa que pede o Eterno teu Deus de ti, senão que temas ao Eterno teu Deus? Então, nesse momento, quando a gente está lendo isso, a gente já vê que esse é um pedido feito pelo próprio Eterno, que o povo de Israel o tema. A gente não vai compreender muito bem o que é isso. Segue a leitura do livro de Devarim, e quando chega no verso 20, está escrito novamente: Ao Eterno teu Deus temerás. Então, pela segunda vez, o Eterno está fazendo o povo de Israel recordar, entender que ele precisa temer o Eterno. Aí a gente vai seguir a leitura, já entrando no Tanar, e quando a gente está diante do profeta, lendo o profeta Isaías, aparece lá também, em Isaías 33, verso 6, o temor a Deus é o seu tesouro. Cada palavra, cada frase, cada expressão, cada sentença que está tanto na Torá quanto no Tanar, não vem à toa. Tem um propósito. Qual é o propósito? É entender que se eu não sei temer a Deus, eu tenho um problema. Eu certamente não vou saber receber a compreensão correta do que é o judaísmo. Eu corro no perigo de me deixar levar por um entendimento que me conduz ao erro. Então, eu preparei aqui, tá, uma exposição no sentido de tentar trazer o que os sábios, tá, do povo judeu vão falar sobre o assunto. Então, de acordo com os nossos sábios no tratado Shabbat 31b, é um tratado muito bonito, é importante a gente ter a leitura desse tratado. Vai dizer que o Eterno não possui nada nesse mundo a não ser o temor de suas criaturas. Vai dizer que o Eterno só criou esse mundo e suas criaturas para que possam temê-lo. Então, eu já começo a ter uma dimensão de que temor a Deus é muito mais importante do que eu poderia sequer imaginar, porque, de acordo com o que está escrito, tudo o que o Eterno fez, tudo que quando você abre a sua janela, você é capaz de observar, quando você vê na televisão o universo, tudo foi para que as suas criaturas o temessem. Mas então o que é isso? E eu preciso entender. O Rava, tá, que é uma pessoa que aparece muito no Talmud, tá?
é um sábio, assim, de um conhecimento fora do normal. Ele vai, então, iniciar uma discussão sobre o tema. Ele vai dizer: quando o homem é levado ao julgamento celestial, depois que ele falece, ele é submetido a um julgamento. E o Rava vai dizer, então, o que é perguntado a este homem? Conduziste os teus negócios idoneamente? Primeiro. Segundo, dedicaste um tempo certo para o estudo da Torá? Gente, o estudo da Torá tem que ter um tempo certo. Ele, de preferência, você escolhe um horário durante o dia e todo dia, naquele momento, você dedica para estudar a Torá. Isso vai te ser cobrado, segundo o Rava, no Tratado Shabbat 31b, depois do falecimento. Terceiro, te ocupaste de procriar? Ansiaste pela salvação? Debateste sabiamente? Compreendeste um assunto a partir do outro? Mesmo quem responde afirmativamente a todas as perguntas acima, está escrito: só receberá méritos se tiver sido temente a Deus. Uau, o que é isso, gente? Como é que pode, então, tudo o que a pessoa faz nessa vida ser condicionado ao temor a Deus? Disse o Rabba Bar Huna: quem possui Torá, mas não possui temor aos céus, se assemelha a um tesoureiro a quem foi dada a chave do cofre, mas não lhe foi dada a chave do quarto onde está o cofre. Então, do que adianta a pessoa ter a chave do cofre se ela não pode entrar para receber o que tem dentro do cofre? E qual é a chave do cofre? Temor a Deus. Eu posso ter todos os méritos do mundo para receber, mas se eu não tenho temor a Deus, eu não tenho como receber esses méritos. Certo? E também pertinente a isso, o Rabi Yanai disse que quem não tem quintal, para que haverá de construir uma cerca? Tudo isso está no Tratado de Shabbat, tá? Que vai do 31a até o 31b. É muito interessante essa leitura. Então, gente, a Torá é uma porta que se abre para o temor a Deus. A Torá, todo o ensinamento que existe na Torá, ela é uma porta que se abre para o temor a Deus. E o Rava disse aos nossos mestres: oro para que não herdais dois infernos. Um deles após a morte, por estudar Torá nesse mundo sem cumprir suas leis, e outro durante a vida, por não desfrutar deste mundo, devido à sua constante preocupação em estudar, perdendo vosso mundo vindouro após a morte. Isso está no Talmud, Tratado Yomá 72b. Então, como nós vemos, tudo depende do temor a Deus e de nada serve a Torá se não for acompanhado do temor aos céus. Esse é o fundamento no qual tudo se apoia e, por mérito pessoal, propicia ao homem adquirir o seu quinhão no mundo vindouro. Como testemunharam o rei Davi, a quem se atribui: puro é o temor do Eterno e perdura para sempre. Está nos Salmos 19, versículo 10. E o filho dele, o rei Salomão, disse sobre o temor aos céus: compreendi que tudo o que foi feito por Deus é eterno e nos impregna de seu temor. Isso está em Eclesiastes 3, verso 14. No livro de Provérbios, também da autoria do rei Salomão, está escrito que... Gente, tem alguém com áudio aberto? O que está escrito no livro de Provérbios, também de autoria do rei Salomão? Está escrito que melhor algo pequeno, repleto de temor a Deus, que um grande tesouro sem coisa alguma dentro.
E encontramos também muito mais coisas nas Escrituras Sagradas sobre o tema do temor aos céus, mas que nesse momento nós vamos nos ater a explicar, então, o que seria isso. Tá? Então, gente, existem vários relatos dentro do Tanar sobre o que é temor aos céus, de que tudo é condicionado a isto. Então, eu não posso partir sem compreender bem o que é isso, tá? Por isso, eu resolvi falar sobre o assunto. Existem 3 tipos de temores. 3 tipos de temores. Quais sejam? O temor em função dos outros, o temor por razões egoístas e o temor que é fruto do amor. E nós vamos analisar cada um deles agora. O temor em função dos outros é extremamente imperfeito. É o temor das pessoas que não temem a Deus. Quando fazem algo bom, como rezar em público, como dar dinheiro para caridade, seja o que for, o fazem em função dos outros homens, sabendo que, do contrário, serão menosprezados e não ganharão credibilidade. Só praticam o bem visando o proveito próprio, agindo assim, seu pensamento não está voltado ao Santíssimo. Esse é um tipo de temor, tá? Que não tem nada a ver com temor aos céus, que é chamado de temor em função dos outros. Nós temos o temor por razões egoístas, que já é um temor a Deus, mas única e exclusivamente por medo da punição e por avidez quanto à recompensa. A pessoa pratica boas ações por medo de perder o seu lugar no Olam Rabá. Apesar desse temor ter uma qualidade positiva, porque faz com que o homem tema o seu julgamento, ele não traduz a essência do serviço divino, cujo objetivo primeiro não é o benefício do próprio homem, mas sim honrar o Eterno. A pessoa deve ser, então, um representante do Eterno aqui na Terra, honrá-lo, mas quem está nesse nível de temor por razões egoístas, ele não chegou a alcançar esse entendimento, mas também ele tem um temor a Deus, tá? Ainda que não seja adequado. E o temor que é fruto do amor é o mais precioso. Por quê? Porque a pessoa teme a Deus sem outro motivo que não o temor que o Altíssimo lhe inspira. Todo o seu ser estremece diante da grandeza e do poder de Deus. A maioria das pessoas não está acostumada a fazer algo a menos que seja para ganhar uma recompensa ou evitar uma punição. Sem estes elementos, qualquer atitude lhe parecerá vazia e sem sentido. E por esse motivo é permitido ao homem cumprir mandamentos com a esperança de ser recompensado ou por temer ser castigado. Dessa maneira se educa as crianças incapazes de raciocinar com profundidade ou moralmente fracas para perceberem o valor intrínseco da prática do bem. Isso se chama em hebraico lo lishma, ou seja, fazer algo condicionado a uma recompensa. Devemos estudar a Torá e procurar a verdade dentro do estudo e estudar em mérito dessa própria verdade. Isso já para a gente tem que ser já objetivo. Isso exige, então, um discernimento da pessoa. Adquirir a verdade é um mérito do estudo. Que verdade? Tudo relativo a Kadosh Baruch Hu. Então, quando eu estudo a Torá pelo mérito da Torá. Eu não estudo a Torá pensando se eu vou ser punido, se eu vou ser recompensado. Isso quem vai decidir é o Eterno. Mas o que eu devo pensar? Eu devo pensar em adquirir a verdade, o conhecimento da verdade. E, gente, o rei Salomão disse que a nossa vida vai ser como uma cebola, onde quando a gente tira uma casca, parece outra. Quando a gente tira uma casca, parece outra. E assim infinitamente. Então, a vida da pessoa que estuda e que busca a verdade é isso.
Toda hora, quando ela encontra uma verdade, ela já passa a estudar, se apresenta outra verdade, vem outra verdade, vem outra verdade, e ela vai se aproximando cada vez mais do Criador. Quanto mais ela estuda o Criador, mais ela se aproxima do Criador. Até o ponto em que o Criador lhe chama de amigo. Quem foi chamado de amigo pelo Criador? Avraham Avinu. Então, nós precisamos entender de que a Torá, ela é um livro, ela é um ensinamento que tem vários níveis de profundidade, mas que eu tenho que começar da primeira casca da cebola. Eu preciso ler a Torá, eu preciso ler o Tanar, eu preciso saber qual é o princípio, qual é a base de entendimento que eu tenho que ter para começar a fazer as coisas. Então, quando eu faço jejum, como as pessoas fizeram hoje, eu faço jejum pensando em quê? Eu faço jejum porque eu quero ser recompensado? Eu quero fazer jejum para não ser punido? A maioria das pessoas está nesse nível. Só um instante. Gabriel, acende a luz. Obrigado. Então, assim, a gente precisa chegar ao terceiro temor, que é o temor fruto do amor. E nós, muitas das vezes, quando fazemos um estudo ou procuramos seguir uma religião, nós estamos ainda muito incipientes. Nós ainda, muitas das vezes, nem sequer chegamos a temer a Deus, tá certo? Então, eu gostaria de terminar essa primeira explicação, essa primeira explanação, falando sobre o que está escrito no livro de Eclesiastes 12:13. Está escrito: e tendo tudo sido devidamente estudado, eis a conclusão final. Teme a Deus e guarda seus mandamentos, pois nisto consiste todo o dever do homem. Tá? Gente, isso é muito profundo. Quem estuda a Torá, já em alguns níveis um pouco mais avançados, sabe que o temor a Deus é um dos nomes pelos quais se chama o patriarca Isaac. Tá? Nós temos Abraão, que é conhecido por sua bondade, por seu amor, tá? Sem limites. Nós temos Isaac, que representa o temor a Deus. Então, Isaac, ele é responsável, ele é um patriarca que, vamos dizer assim, dentre os patriarcas, o que mais temeu a Deus, tá certo? E o evento da Akedat Yitzhak, que é a atadura de Isaac, ela representa, segundo alguns sábios, o acontecimento mais importante de todos os tempos, inclusive mais importante que a própria criação. Então, de todos os acontecimentos que puderam existir no mundo, aquele acontecimento da Akedat Isaac, que foi o atamento, a atadura de Isaac, não o sacrifício, porque ele não foi sacrificado, mas a atadura, ele foi amarrado, justamente porque o ser humano precisa entender que ele tem que, muitas das vezes, dizer não para muitos dos seus desejos. Ele, muitas das vezes, tem que cumprir uma determinação de Kadosh Baruch Hu quando ele quer sair para ir para uma festa, por exemplo. Quando ele quer fazer outra coisa que o seu desejo esteja ali lhe ordenando naquele momento, mas diante do temor a Deus, ele recua e ele vai, então, fazer a prática de uma mitzvot. E isso é o que define o povo judeu. Então, eu preciso que vocês compreendam que quando a gente faz um jejum, quando a gente faz uma berachá antes de comer um alimento, quando a gente faz uma tefilá na hora certa, quando a gente, por exemplo, tem que cumprir uma série de determinações de mitzvot, a gente sempre tem que estar pensando se a gente está representando Kadosh Baruch Hu nesse mundo de forma adequada. E isso passa primeiramente pela pergunta: eu estou temendo a Deus ou não, naquele momento, naquela situação concreta? Então, tudo tendo sido devidamente estudado, ou seja, a pessoa erudita de Torá, sabe muita coisa nessa vida, mas tem uma conclusão final.
ela temeu a Deus de forma adequada? Ou quando ela estava sozinha, ela não fazia? Ou qual que seja a forma dela não temer a Deus? Porque isso vai ser cobrado dela depois que ela vier a falecer. A gente está na Terra aqui durante um período de tempo determinado, porque quem rege a nossa existência não é o corpo, é a alma. Então a alma, ela vai passar por vários estados de aprendizado até o momento em que ela possa compreender, tá, um arcabouço teórico, um arcabouço de experiências nesse mundo, em que ela não precisa mais estar aqui, já vai passar para outro nível de estudo em outro local. Mas até lá, ela precisa entender o que é importante para fazer aqui no mundo físico. Então, nós devemos sempre ter em mente que amar o eterno é a chave para temê-lo. Tá certo? Então, gente, até aqui nesse momento, alguém gostaria de falar alguma coisa? Eu gostaria que o áudio se abrisse para que a gente pudesse conversar sobre isso. O que vocês estão entendendo disso que eu estou falando? Por favor. São palavras muito fortes, né? A gente é treinado para fazer as coisas na Sebenishma, mas Irat Shammai, tudo a gente pode ter, mas menos a Irat Shammai. O Irat Shammai, o temor a Deus, não é uma coisa que Deus não vai dar. É nós que teremos. É muito pesado isso. É muito difícil. Então, o mérito da pessoa, ela é basicamente conectado a Irat Shammai. Exatamente. E como ela adquire um mérito para poder, depois que ela deixar o corpo, se apresentar diante do Criador, por meio das mitzvot, por meio da forma que ele teme a Deus, sem esperar qualquer coisa, para que possa, quando chegar essa hora, não se sentir envergonhado diante do Criador. Que é exatamente isso que acontece. As pessoas não pensam... Pois não? É o Denver. Pois não, Denver. Uma pergunta. Como é que nós podemos, Rabino, diferenciar a nossa disciplina entre o certo e errado, né, voltado à própria ética, vamos dizer assim, dentro da filosofia, com o temor a Deus? Como é que eu faço essa diferenciação? Então, a primeira coisa é cuidado com a filosofia. A gente tem que entender, por exemplo, que quando a gente pratica uma mitzvot, se a gente praticar ela corretamente, com o pensamento correto, com a kavaná correta, sem pressa de acabar, a gente então é como se estivesse fazendo todas as outras. Então, o homem, ele precisa, por meio do temor a Deus, desenvolver uma série de práticas nesse mundo que se mantenham e criar uma rotina diante dessas práticas para que possa, aí sim, demonstrar com as suas ações que teme o Eterno. Tá certo? Então, é um processo de desenvolvimento. Durante toda a vida da pessoa ele vai ocorrer, entendeu? Entendi. E quer dizer, então, que primeiro a busca pelo temor a Deus. E, obviamente, a consequência de me enquadrar nos preceitos pelo qual eu vivo dentro da sociedade, é isso? É isso. Por quê? Porque através do temor a Deus, como é que as pessoas vão te olhar? Quando as pessoas falarem do teu nome, que tipo de conhecimento elas vão ter para poder se referir a você? Até o estudo de Torá, quando você está diante de uma situação, o que você fala para as pessoas? Como você age? Tudo isso também são testemunhas que vão te observar. Então, o mundo ele é uma grande observação. E uma coisa bem interessante que ou a gente faz Kiddush Hashem, santifica o nome de Hashem, ou Hilu Hashem, vai amaldiçoar o nome de Hashem na Terra. E cada um é responsável disso. Se você se comporta mal perante a sociedade, não, aquele judeu, aquele lá. Ou quando você faz uma coisa boa, vai dizer assim, não, olha essa pessoa, esse judeu, o povo judeu é um povo santo.
Hiluch Hashem, Kiddush Hashem. É isso mesmo. E o que é santo? Santo é separado. É uma pessoa que ela alcançou um nível de separação do que não é praticado e ensinado por Hashem. Então você tem na sua vida uma linha divisória, que é a existência de Deus. Então, gente, quando a gente lê, por exemplo, filósofos gregos, a gente então vai entender que o grego, ele pensava que quando ele chegou aqui, o mundo já existia. Ele não vai, digamos assim, ter o pensamento judaico de que o mundo foi criado. Não, o grego pensa, as coisas já existiam por aí. Então, eles não têm temor a Deus. Nesse sentido, todo desenvolvimento filosófico, ele parte de um preceito que para nós não pode ser esquecido e não praticado, que é o temor a Deus. Nós devemos temer a Deus. Quem não teme a Deus acaba se tornando ou ateu ou politeísta. E isso é algo muito sério. Então, nós devemos compreender a origem de tudo aquilo que é combatido dentro de uma prática judaica, tá certo? Ou seja, o Eterno é um, o Eterno existe, você não pode se comportar como um politeísta, você não pode se comportar como um ateu. Tá certo? Essa é a base do estudo de hoje. Entender o que é Hashem, seguir o que Hashem determina várias vezes, como eu já li para vocês aqui no Tanar, tendo a kavaná de que é importante temê-lo. Como? Seguindo as suas mitzvot, tá certo? Pessoa que não tem temor a Deus não pode ter humildade, por exemplo. Não pode ter, digamos assim, a capacidade de ter uma relação com a sua esposa adequada. Não pode ter a capacidade de ter uma profissão de educador correta, porque ele não tem dentro dele algo que o faça parar no momento em que o desejo, que muitas vezes é inspirado pelo Yetzer Hará, lhe disser, não vai e faz aquilo ali. Come uma carne não kasher, certo? Mistura carne com leite, não faz tefilá, vai passear. Então, assim, o ato de você fazer a constrição, tá certo? É o temor a Deus nesse momento. Tem um exemplo que eu ouvi de um sábio cabalista, que ele disse assim, gente, o ser humano ele deve sempre ter em mente como funciona uma lâmpada dentro da sua sala, por exemplo, a lâmpada que fica no teto. Quando você acende a lâmpada no interruptor, dentro dela nós vamos ter dois polos, um positivo e um negativo, e nós vamos ter a resistência, que é aquele fiozinho enrolado, que se liga do ponto positivo ao ponto negativo. O ponto positivo é deixar passar tudo. Tudo pode, tudo é permitido. Não temos mais nenhum tipo de freio. E o polo negativo tudo é negativo, tudo não pode passar. Então o desejo do positivo vai passar pela resistência, vai bater aqui e volta. Aí ele bate aqui e vem, ele bate aqui e volta. E nesse processo de você ir dizendo não, e de você ir dizendo não cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, o filamento, o que acontece com ele? Aquela energia que passa por ele, vai e volta, ela se ilumina. E assim é a nossa alma. Quando nós praticamos muito mais mitzvot de não fazer do que mitzvot de fazer, nós iluminamos a nossa alma. Nós iluminamos a nossa alma a um ponto de aí sim nos tornarmos separados. Tá certo? Por quê? Porque nós passamos a ter luz. Mas nós passamos a ter luz porque nós adotamos que tipo de pensamento como base? O temor a Deus. Então, isso é muito importante para que a gente desenvolva um pensamento correto. Alguém quer falar alguma coisa? Quando uma pessoa ela
nesse mundo, ela quer fazer, ela tem um Yetzer Hara muito grande, e ela quer fazer as mitzvot, mas acaba não fazendo, mas ela tem um nível dela de Yirat Shamayim. Aí a gente vai falar de mais de Zohar Kadosh, de Soda. Como é que vai ficar essa aula? Ela tem Yirat Shamayim, mas ela não tem Koa. Muito bem. É o segundo nível de temor que eu falei. Então, ela é uma pessoa que funciona muito em fazer as coisas esperando ou uma recompensa, ou é um tipo de pessoa que faz as coisas para evitar uma punição. Essa pessoa está nesse nível de entendimento. A alma dela está nesse nível de receber luz. Ela não o quê? Faz. Hoje em dia, o povo judeu, praticamente, né, assim, a maioria é secular. Né? Certo. Eles vão... Na verdade, eles vão para a sinagoga porque é um clube. Então, eles vão ver... eu sou judeu porque hoje em dia a sociedade faz ser um status ser judeu. Há 70 anos não era assim, né? Era sinal de vergonha ser judeu. Não podia falar, principalmente aqui na Europa, principalmente aqui em Portugal, que 400, 500 anos atrás. Então, hoje em dia, é mais um status social. Então, como eu sempre costumo dizer, as pessoas pensam que o judaísmo não deixa de ser parte da sociedade, uma sociedade. Mas o foco principal é a pessoa desarrojar-se, evoluir como um Yehudi. Então, é uma coisa muito séria. Agora, a questão é aquela pessoa que vive mais essa relação entre o mundo Hazé, o Olam Hazé, e não tem a Yirat Shamayim, ela está complicada. Ela tem, na realidade, todos os dias da vida dela para fazer uma techuvá. Tá certo? Todo judeu é importante. Tá? Tem um livro do filho do Rabino Kook, que se chama Tzvi Kook, salvo engano eu já citei isso em algum lugar, que é um livro azul muito bonito, que ele diz assim, que dentro da terra de Israel é importante que todos os judeus estejam presentes, incluso aqueles que são ímpios. Está escrito nesse livro. Então, o judeu, ele tem um nível de alma, tá? Que Kadosh Baruch Hu espera, se ele sair do caminho, durante todo o período da vida dele, ele fazer a techuvá, porque a techuvá dele vai ser aceita, tá certo? Então, para a gente evitar chegar nesse nível de correr um risco, de repente tomar um carete, ou ser punido da forma que Kadosh Baruch Hu acha que deve, Deus não permita, nós então devemos ter como base justamente Yirat Shamayim, tá certo? Exemplos. Por exemplo, como é a minha relação com meu filho? Se eu tenho Yirat Shamayim, o que eu vou fazer? Eu vou ler a Torá. Primeira coisa. Quem não tem Yirat Shamayim não lê. Não procura se aproximar do Eterno. Quem se aproxima do Eterno é aquela pessoa que o teme. Mas o teme por amor. Tá certo? Quer se tornar seu amigo, seu representante aqui na Terra. Então, é importante que esse amor que o pai tenha pelo seu filho possa se traduzir numa boa educação de Torá, tirar um tempo para estar com ele, para lhe propiciar um ensinamento religioso de qualidade, tá certo? Da mesma forma, a relação da pessoa com a sua esposa, por exemplo, ou da esposa com seu marido. Existe Yirat Shamayim nessa relação? Se existe Yirat Shamayim nessa relação, então todo o amor que um homem tem por uma mulher, ele vai se concentrar na sua esposa, que vai ser aquela pessoa que vai impedir o homem de pecar, que vai impedir o homem de se promiscuir. E tudo isso é evitado porque, antes de qualquer coisa, a relação teve uma base, que se chama Yirat Shamayim. Tá certo? Que mais que a gente pode falar? Rabino, pode fazer uma pergunta? Tá, desculpa, aqui a gente tá... todo mundo pode fazer. Peguei o senhor aí no suspiro. Aí. O que acontece? A parte comportamental do ser humano, a gente sabe que, de certa forma, influencia... Quer dizer, sabe não, é uma pergunta. Na visão do senhor, o comportamento humano, os vários tipos de comportamento humano, influencia no temor a Deus ou isso é independente?
independe isso? Temor a Deus é uma busca. Então, quem não lê Torá não sabe nem que isso existe. E se não sabe nem que isso existe, é tomado pelo quê? Pelo Yetzer Hara, como o Rabino Franco falou há pouco. Até judeus que param de ler Torá esquecem as orientações que estão na Torá e são vítimas do seu próprio Yetzer Hara. Todo mundo tem Yetzer Hara, tá? Uns conseguem controlá-los, outros não. Essa é a diferença dos comportamentos das pessoas. Comportamentos que são derivados de um Yetzer Hara mais forte, comportamentos derivados de um Yetzer Hara controlado. Então, por exemplo, quando você vê uma pessoa que tem muito amor pelas honrarias, que quer ser recompensado, que sabe, quer se achar muito, na linguagem falada, assim, a gente tem, por exemplo, um Terrilim número 1 para dizer que a gente tem que se afastar dessa pessoa. Mas eu só vou ler o Terrilim número 1 se antes de tudo eu tiver temor a Deus, quiser conhecer Deus. Entendeu? Quem foi o rei Davi? O que o rei Davi escreveu? Aí eu vou lá estudar e tal, e começo então a assimilar ensinamentos que vão me fazer ter uma prática comportamental adequada, certo? Tudo vai depender então, como eu falei hoje, vai depender da vontade da pessoa, que vai desenvolver nela todos os outros sentimentos, a intenção e depois disso, temor a Deus. Tá bom? A pessoa tem que ter uma intenção de ter um temor a Deus. Por quê? Porque compreende a sua importância. Certo? Perguntas. Se alguém quiser também compartilhar alguma receita de cozinha, alguma piada. Nós estamos aqui, então, para termos relação de fraternidade. Vocês estão gostando da aula? O que vocês estão achando? Excelente aula. Sim, Rabino. Sim, bastante. Muito bom, maravilhosa aula. Então, gente, a maior expressão de amor que um pai, por exemplo, pode ter com relação a um filho, qual seria? Seria por meio de uma compaixão, por meio de ser um homem temente, tá certo? Fazer com que o filho se torne um estudioso de Torá. Isso é de uma dificuldade que vocês não têm noção. Por quê? Porque o ser humano, vocês sabem, até os 13 anos, ele é tomado pelo Yetzer Hara. Então é tudo desejo de receber. Eu quero, e vai ser isso. Então a pessoa não consegue enxergar o próximo, com exceções. A partir dos 13 anos, quando a criança ela faz o bar mitzvah dela, para as mulheres o bat mitzvah com os 12 anos, então ela começa a receber um reforço dos céus. Ela começa a receber uma oportunidade de combater o Yetzer Hara. E aí, então, é muito fundamental o pai e a mãe propiciarem para ela uma prática judaica. Por exemplo, aqui a gente vê as criancinhas na sinagoga, desde cedo acompanhando os pais. Quando ela estiver assim, já numa certa idade, ela não vai nem precisar aprender nada, porque já teve uma vida inteira de aprendizado, porque o pai temia Deus. E ele propiciou isso para ela. De forma diferente, por exemplo, quando a gente está na Galut, Hutz Haaretz, fora de Israel, a gente tem muita dificuldade, às vezes, de acessar, entendeste? Um ambiente de sinagoga. A gente tem dificuldade de acessar a prática judaica, de fazer a vontade do Eterno. E aqueles que o buscam vão ter uma dificuldade muito grande de alcançá-lo diante disso, porque é muito difícil fazer qualquer mitzvot fora de Israel. Essa que é a verdade. Tá certo? Mas cada um tem um mérito pelas suas ações. Então, a pessoa que vive em Israel, ela é muito mais cobrada do que uma pessoa que vive fora de Israel, por exemplo. E tudo que uma pessoa que fora de Israel fizer é muito mais valorizado por Kadosh Baruch Hu do que uma pessoa que vive em Israel. Quanto mais difícil é a realidade da pessoa, mais ela adquire mérito. Mas ela só vai adquirir a vontade de fazer aquilo que ainda assim é difícil se ela tiver temor ao Eterno.
ela não vai conseguir desenvolver uma metodologia de estudo, de seguir Kashrut, de estudo de Torá, nesse mundo de quem vive fora de Israel, que é um mundo completamente diferente daqui. E então ela vai ter que ser demandada muito mais, a força de vontade dela tem que ser muito maior, entendeu? Para poder ela superar todas as dificuldades que lhe serão apresentadas, para que ela possa cumprir, então, a sua missão, que é a prática das mitzvot, o estudo da Torá, e assim a sua alma poder brilhar e viver, certo? Gente, pois não? Desculpa. Então, Não, assim, obrigado por falar alguma coisa. É muito Então, importante a participação. torna-se difícil ser-se judeu fora de Israel. Pelo que seguiu o seu raciocínio, se calhar estou errada, não é? Temer a Deus, não é? Sem dúvida é muito importante. Mas É verdade. a noção que eu estou aqui a ter, e gostaria que construísse e me ajudasse, é de que o judeu em Israel, porque habita, não é? Na terra de Israel, parece estar mais estudando a Torá, não é? Aproximando-se de Deus, parece estar eu não queria utilizar a palavra, mas peço desculpa, mais privilegiado, ou não? Estarei errada? Porque Não, a palavra correta se chama comunidade. Então, quando você tem uma comunidade que quando você ou esquece ou alguma coisa, a comunidade te chama a atenção, tipo assim, não está fazendo a tefilá, não te vê mais na sinagoga, então isso faz com que você vá. Muitas vezes contra a sua vontade, mas você vai e faz. Então, a comunidade é algo que não existe, muitas vezes, fora de Israel. E quando a pessoa está muitas vezes sozinha, é muito difícil, porque tudo ela tem que ter a forma de manejar. Ela tem que manejar a sua vida de acordo com uma série de eventos que podem acontecer, e ela pode esquecer, por exemplo, de fazer uma mitzvah, de fazer uma brahá, disso, de aquilo, que aqui em Israel, se você esquece, alguém te chama atenção. Então é importante você, por exemplo, ir para a sinagoga com uma roupa adequada. Se você for de bermuda, você pode ter certeza que você não vai nem entrar. Exato. Entendeu? Então, assim, a comunidade é que é o fator diferencial. O que vocês são aqui? Vocês são uma comunidade. Então, como acessar essa comunidade de uma forma que ela possa começar a se tornar uma rede de informação? As pessoas possam se conhecer, possam conversar, possam querer saber da vida de uma da outra. Mas com que base? Com Irat Shamayim. É no propósito de servir Hashem fazendo os mitzvot. Então, o que eu tenho percebido? Eu tenho percebido que o Rabino Abraão, ele criou uma forma de colocar vocês dentro dessa metodologia de Irat Shamayim, fazendo as tefilot. Isso é um mérito que ele tem muito grande. E vocês precisam honrar e participar. Então, por quê? Porque vocês assim vão começar a sentir que vocês estão dentro de uma comunidade. Uma comunidade que serve a que propósito? Rezar, servir Hashem, prática de mitzvot, entendeu? Esse é o pensamento adequado. Então, a palavra privilegiada, ela é uma palavra que ela é relativa ao termo comunidade, ao termo indivíduo. Então, se a pessoa ela tem uma comunidade, ela teve mérito, Deus permita que ela tenha o mérito de viver numa comunidade que pratique o judaísmo, ela é privilegiada. Mas, pois não? Não, por isso quando eu criei a instituição, o Instituto Marrom, Mahanai, porque eu vi, depois de um ano, pensando, vendo a dificuldade aqui em Portugal, eu digo, olha, não vai mudar nada se a gente não traz algo novo, entende? Agora, hoje, o que a gente tem é virtual, mas isso não quer dizer que no futuro a gente não possa ter algo físico. Mas o virtual, hoje, tem feito mais efeito do que o físico. Porque todo mundo que está dentro dessa ideia, do Instituto Mahanai, do Marrom Mahanai, eles estão vestindo a camisa.
Né? Isso é gostoso. Falei, fiz a minha propaganda. Muito bem. Muito bem. O que mais? Alguém quer falar mais alguma coisa? É o Denver. Pois não. Como que é... Eu estou lendo o livro, né, conforme a orientação do Rabino Avraham, de Bem-vindo ao Judaísmo. E logo no início dele, a gente verifica vários testemunhos ali bem interessantes. Uma boa parte do livro ali é bem interessante esse testemunho. A pergunta que eu faço hoje, como é que, pela experiência do senhor, como é que o convertido é visto hoje dentro da comunidade? O convertido ele é visto sem nenhuma exceção, ele é um judeu. Ele é parte da comunidade. Se você faz o processo de conversão de forma adequada, alcançando um resultado, entendeu? Porque, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês que eu me lembrei aqui agora, e que eu quero que vocês reflitam comigo, tá? Vamos pensar numa tribo indígena de algum lugar do mundo, tá certo? Um belo dia a pessoa acordou e ela resolveu ser um índio pataxó, lá no Brasil. Então ela compra as roupas de índio, pena, bota a roupa que ela quiser, ela corre para ler como é que eles falam, ela aprende o idioma do índio, elas chegam dentro, entendeu, da área indígena para poder começar a andar sem roupa por lá, pisar no chão sem sapato, começar a comer as comidas que eles comem. Mas essa pessoa só vai realmente ser um índio se os outros da comunidade lhe reconhecerem como índio. Isso é um ensinamento que eu tive isso faz mais de 7 anos já que eu tenho esse entendimento. Então, o convertido, tá certo? Ele já passou por um crivo que o fará ser reconhecido pela comunidade. Ele não pode, de forma alguma, se sentir, em seu interior, um pouco menosprezado, se sentindo inferior porque ele não nasceu em Israel. Não. O mérito do convertido é uma coisa completamente fora da realidade. Um dia desse eu estava estudando, fazendo tefilot, porque eu acordei tarde um dia, e aí eu corri para Rabad, aqui em Efrat, que faz o serviço de Shacharit um pouco mais tarde. E nesse dia eu conheci uma pessoa, que era o Hazan, e fui convidado um outro dia para uma festa na casa de um amigo, que era uma Sheva Brachot, a irmã dele tinha casado, eu fui chamado, e esse Hazan estava lá. E aí ele conversou comigo, quis saber um pouco, entendeu, sobre a minha história e tudo. Aí eu falei para ele que eu sou uma pessoa, que eu me esforcei, que eu fiz um processo de conversão pela Rabanut e tudo mais. E depois, quando eu terminei o relato, que não é um relato diferente de ninguém, um relato normal, ele olhou para mim e disse assim: olha, você tem uma alma muito elevada, a sua alma é mais elevada do que a minha. Eu quero que você se lembre de mim e não esqueça mais de mim. É assim que a gente é tratado, tá certo? A gente é tratado de uma forma a ser reconhecido como uma pessoa que, de repente, tem até mais méritos do que um judeu nascido. Perfeito, Rabino. Muito bom. Perfeito? Gostei da explicação. Obrigado, porque a gente ouve coisas, né? E a gente, às vezes, tem que se isolar de determinados comentários, né? E nada melhor mesmo. que o senhor aí que está na terra, né? Do Rabino Avraham, enfim. Obrigado. É isso mesmo. Agora, no alfabeto hebraico, nós temos a letra Tzad, de Tzadik, tá certo? Que é justo. E a forma que a letra aparece, ela aparece de uma forma menor no meio das palavras e de uma forma maior no final da palavra, tá certo? Não sei se vocês sabem, a Torá ela não tem espaço entre uma letra e outra. Então as palavras, se você não tiver uma forma de saber que uma palavra terminou outra, fica difícil entender. E muitas das vezes, algumas letras elas têm um formato diferente para dizer que a palavra terminou ali. Então, o tzad final, ou tzad sofit, ele é um pouco maior do que o tzad normal. Alguma literatura da Hassidut, ela vai falar que o tzad é aquele justo que já nasceu em Israel, que já é judeu, que nasceu judeu, que já está no seio de família judaica, praticamente se volta todo dia, não sabe nem o que é não ser judeu, não tem a prática de fora de Israel.
Ele veio nesse mundo justamente para representar Hashem. Mas aquele que não teve isso, que veio de fora, mediante muito esforço, ele, quando se converte e consegue fazer parte de uma comunidade judaica e exerce a religião judaica, ele é o tzadi maior. Ele é considerado superior àquele que já nasceu dentro dessas circunstâncias, dessas contingências. É importante a gente ter isto bem entendido. Não é para a pessoa querer se envaidecer, mas é para a pessoa querer entender de que o que ela está fazendo vai ser reconhecido pela sua comunidade. Eu, quando vou para a sinagoga, quando estudo no collel, eu não sinto nenhuma diferença de tratamento. Tá certo? Muito pelo contrário. As pessoas sempre ficam impressionadas com o relato das pessoas que fazem conversão, seja qual for. Então, a conversão é algo que deve ser estimulado por aquele que tem no seu interior vontade de realizar, mas ele deve ser feito de forma correta. Infelizmente, o processo de conversão está sendo muito mercantilizado por aí, e as pessoas, às vezes, de boa vontade, entram em programas que elas não têm uma aceitação, por exemplo, de uma Rabanut aqui em Israel. Ou seja, faz todas as etapas, aprende tudo, mas chega na hora final, ela não é reconhecida pela comunidade de Israel como judeu. Então, falta esse finalzinho para ela, ela vai se frustrar. E muitas vezes larga tudo e volta para uma vida totalmente secular. Então, é importante falar tudo isso. A pessoa que tem Irat Shamayim, mesmo diante dessa situação, ela não desiste. Ela não desiste. Eu tenho um amigo aqui, que é o Daniel Sela, que ele é muito meu amigo. Ele é professor de capoeira e ele também está estudando para ser rabino. Se te der uma ideia, eu vou chamar, o Daniel conhece também muitos anos, vou fazer um convite para ele fazer um shiur, uma aula, para ele falar excelente. Para falar que vocês vão gostar muito. Tá aí, vai. Tá. Então eu não vou falar sobre a história dele, vou pedir para que ele fale. Tá bom. Para vocês, tá bom? Você pede dele, diz que eu também estou pedindo. Tá bom, eu vou pedir para ele. Ele tem uma aula de capoeira aqui em Efrat, parece 3 horas da tarde, que é a hora da Minha, lá na minha yeshiva. E ele sempre vem um pouco mais cedo, dia de quarta-feira, para a gente estudar alguma coisa. Então, ele é uma pessoa maravilhosa. Ele é uma pessoa que tem uma história de vida muito difícil, muito mais difícil do que a minha. E ele tem, assim, com certeza, uma propriedade para falar sobre esse tema muito mais do que eu. E eu fico muito feliz de saber que ele está conseguindo prosperar, o filhinho dele nasceu, e já tem vários filhos aí, está super bem entrosado, falando hebraico. Ele mora perto de Hebron, ele faz os estudos dele, salvo engano, perto de onde estão as tumbas dos patriarcas, tá? Na caverna de Marpelá. É uma pessoa que, de acordo com seu mérito, Deus mostra para ele, entendeu? Olha, eu vou te botar aqui perto de onde estão os patriarcas do povo judeu. Isso não é por acaso. Eu não estou perto dos patriarcas, estou longe. Mas ele, de acordo com o seu esforço, com o seu mérito, ele tem as recompensas dele. Mas você acha que ele fica pensando nisso? Não, as coisas acontecem. Se você acredita que Deus existe, você acredita que Deus é justo. Então você não tem que ficar se preocupando se você vai receber isso ou se você vai ser punido por aquilo. Você tem que fazer e acabou. Tá certo? Assim que pensa um judeu. Ele tem que ser muito objetivo na prática, entendeu? Das mitzvot, de entendimento, porque é assim que o Irat Shamayim vai fazer com que você se coloque. Muito oportuno esse comentário do aluno agora que eu li aqui. A pessoa deve sempre falar a verdade. É melhor, vamos ler para que ele comentou. Lê aí, por favor, que eu já não sei mexer nisso. Peraí, deixa eu pegar aqui. Não, foi a Rosângela? Foi. Não importa os testes que passamos, quando queremos de fato, de verdade, não desistimos nunca. É isso que você falou? Foi isso aí. Acho isso muito bonito. Por exemplo, a gente sabe que está escrito que não deve permanecer na frente do Eterno aquele que fala mentira.
Tá certo? Então, quem é que vai procurar falar a verdade? Aquele que tem Yirat Shamayim. Todas as mitzvot, uma encadeada na outra, elas partem primeiramente desse respeito que a gente tem que ter por Kadosh Baruch Hu. Quem é Kadosh Baruch Hu? Eu quero conhecer Kadosh Baruch Hu, eu quero me aproximar de Kadosh Baruch Hu. Então, na medida em que você faz a sua parte, Kadosh Baruch Hu vai fazendo a parte dele. Isso é algo que a gente deve aprender. Primeiro, o movimento é feito no mundo de baixo. Esse movimento gera uma reação no mundo de cima. E aí começa um ciclo, onde eu faço, lá em cima faz. Eu faço, lá em cima faz. Então, gente, eu aprendi recentemente que, na realidade, Kadosh Baruch Hu é uma grande sombra de cada um de nós. Tá certo? E Deus não permita que a gente se afaste desta sombra, porque é uma sombra que traz bênção. Tá certo? Eu já estou satisfeito com o que eu disse. Gostaria de encerrar por aqui, agradecendo cada um de vocês pela atenção. Estou muito feliz com esse grupo. Espero, assim, que todos consigam alcançar os seus objetivos. Queria abençoar, por meio de Hashem, todas as famílias de vocês, nesse momento de coronavírus, e que nós todos estamos juntos dentro dessa dificuldade, e que, como coletividade, nós vamos conseguir superar isso, Bezrat Hashem.